E aí, galera, vamos começar a aula mais rápida do ano. Essa aula é tranquila, mas ela é muito importante. Nós vamos aprender o que significa momento linear, quantidade de movimento e falar do teorema do impulso, tá ok? Bom, para começar, momento linear e quantidade de movimento é a mesma coisa. Você tem que saber que momento linear e quantidade de movimento são a mesma coisa. São dois nomes diferentes para a mesma coisinha que a gente tem que tratar, tá ok? Então, não tenhas medo. Se alguém falar quantidade de movimento, ou se alguém falar movimento linear, é a mesmíssima coisa. E a palavra movimento angular existe? Existe. E é tratado na física, mas no ensino superior. Movimento angular não cai no vestibular. Caiu já uma vez, por sinal, um item há um tempo atrás de movimento angular. Falamos para anular, né? Muita gente entrou com recurso, eles não anularam, mas não é matéria que era para cair. Tá escrito lá que momento angular não cai. É o CESP sendo CESP, né? Mas não se preocupem. A palavra momento linear que é o importante. Vamos então seguir adiante. Essa é a definição de momento angular, ou quantidade de movimento. Desculpa, momento linear, certo? Ou quantidade de movimento. É o que, tá bom? É o que é a definição. Q igual a massa vezes a velocidade. De onde surgiu essa grandeza? Né? Essa grandeza é importante porque ela surgiu de um estudo muito tranquilo. O que aconteceria com você se você fosse atropelado por uma bicicleta? Ah, você torceria o dedão no pé, né? Entraria um cisco no olho, coisas tranquilas. E se você fosse atropelado por um caminhão que estivesse na mesma velocidade da bicicleta, né? As coisas são diferentes. O que é essa diferença? Significa que o caminhão ele tem uma quantidade de movimento bem maior do que a bicicleta. Por causa do quê? Por causa da massa do caminhão. Então, realmente é isso que interfere. A quantidade de movimento ela relaciona então a massa do cara e a velocidade. Beleza? Gente, é uma grandeza vetorial. Por quê? Porque é um escalar, a massa, vezes a velocidade. Por isso dá uma grandeza vetorial. Bom, vamos seguir adiante. Vamos definir agora o que é o impulso, tá ok? Bom, o impulso é isso aqui, ó. O impulso é a força vezes a variação do tempo. Pensa só no exemplo. Um menino e uma menina. Eles estão empurrando uma caixa pesada. E aí eles fazem a mesma força sobre a caixa. Cada um tem uma caixa na sua mão, né? E eles fazem a mesma força sobre a caixa. Aí o menino está empurrando a caixa durante 10 segundos. Empurrou e conseguiu. Para que a menina atinja a mesma velocidade que o menino, ela teve que empurrar a caixa por mais tempo, porque o menino é mais forte que a menina, como eu já tinha dito. Nesse exemplo, tá, gente? O menino é mais forte que a menina. Logo, ela vai ter que empurrar por mais tempo, ela vai ter que dar um impulso maior por mais tempo. Ou seja, o impulso é a força que você faz no tempo. Beleza? Bom, é importante a gente categorizar isso daqui num gráfico. Pensa só. Pensa, vou fazer aqui. Um gráfico que fala pra gente a força e o tempo que durou. E aí, vamos supor que a força que o Zequinha faz, ela variou assim. Qual que é o impulso? Multiplica esses eixos, força por tempo. Multiplicando força por tempo, dá o quê? O impulso. Então, se você calcular essa áreazinha aqui, ó, você vai achar o quê? O impulso. Então, o impulso é numericamente igual a área. Ih, escrevi errado, ó. O impulso é igual a numericamente igual à área. Tá ok? O impulso é igual a numericamente igual à área. Tranquila a definição de impulso, então? O impulso ele mede exatamente essa brincadeira. Bom, vamos a brincar então agora de unidades da quantidade de movimento, ou seja, do momento linear, e a unidade do impulso. A gente sabe que o Q, quantidade de movimento, ou momento linear, é a massa vezes a velocidade. No sistema internacional, massa vezes a velocidade é o quê? Quilograma vezes metro por segundo, certo? Essa aí é a minha unidade. Gente, tá mexendo pra caramba, né? Deixa eu dar um zoom out aqui. Pronto. Acho que ficou melhor, vai mexer menos. Bom, quilograma vezes metro por segundo. E o impulso? O impulso é a força, Newton, vezes o tempo, segundo. Mas a gente sabe que força é massa vezes aceleração, certo? Então vamos lá, ó. O impulso, a unidade do impulso, a gente está tratando aqui de unidade. A unidade do impulso, quando a gente fala unidade, tem que ter esse parênteses. É o quê? Quilograma vezes a aceleração. A aceleração é o quê? Metros por segundo ao quadrado. Vezes o tempo.
segundo. Quilograma, metros por segundo. Bacana, né? Eita lasqueira. Alguém percebeu o que eu percebi? Quantidade de movimento, quilograma, metro por segundo. Impulso, quilograma, metro por segundo. Eles têm a mesma unidade. Caraca, moleque! A mesma unidade. Quer dizer, então, que existe uma relação entre impulso e quantidade de movimento. Essa relação é o teorema do impulso, que a gente vai provar ele rapidamente aqui, ó. Gente, qual que é a segunda lei de Newton mesmo? Segunda. Vamos fazer uma revisão? Primeira lei de Newton. Primeira lei de Newton, inércia, né? Segunda lei de Newton, força resultante igual a massa vezes aceleração, que é a que eu quero. Força resultante, massa vezes aceleração. E a terceira, para toda ação eu tenho uma reação. Já tivemos essa aula, hein? Bom, força resultante é massa vezes aceleração, certo? Certo. Ou seja, massa vezes a variação da velocidade, certo? Certo. Bom, nós temos, se a gente pegar, opa, a variação da velocidade é a variação do tempo, né? Massa vezes a aceleração, variação da velocidade pela variação do tempo. Se eu pegar a força resultante, vou escrever aqui, ó, força resultante, multiplicar pelo tempo, nós vamos ter a massa vezes a variação da velocidade sobre o ΔT, multiplicado pelo ΔT. Pode cortar. Sim ou não? Fala assim. Logo, força vezes o ΔT, impulso, é igual a mv final menos mv inicial. Eita, o que você fez? Não entendi nada. Variação da velocidade é v final menos o v inicial. Esse é o ΔV. Ficou horroroso, hein? Variação da velocidade é o v final menos o v inicial, certo? Massa vezes v final, massa vezes v final. Massa vezes v inicial, massa vezes v inicial. E o sinal de menos. Então tá certinho. E o que é m vezes v? Quantidade de movimento. Isso aqui é quantidade de movimento inicial, isso aqui é quantidade de movimento final. Quer dizer que o impulso, força vezes o tempo, é igual à variação da quantidade de movimento. Caraca, esse aqui é o teorema do impulso. Tá lá, teorema do impulso. Caraca, tá tremendo muito hoje. Esse é o teorema do impulso. Beleza? Deu para entender? Bom, gente, em que a gente aplica esse tipo de exercício, né? Ele fala assim, um tiro fez uma força de tantos newtons durante tanto tempo. Achamos o impulso. O impulso é força vezes ΔT. Falou a força e falou ΔT. A massa do negócio é tanto. Sabendo que ele partiu do repouso, calcule a velocidade dele. Poxa, se ele partiu do repouso, significa que a velocidade inicial dele vale quanto? Zero. Então quanto é que vale tudo isso aqui? Zero. Ele deu um impulso pra gente, porque ele deu a força e o tempo. Ele deu a massa e pediu a velocidade. Ah, é só igualar, né? Ele pode brincar com energia cinética, a gente ainda não falou de energia, mas ele pode brincar com tudo isso. Tá ok, gente? Bom, a aula ficou muito curtinha, é isso. Um beijo e um queijo.